Boa noite, meus amigos queridos, sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, que a nossa amiga Beth, a nossa amiga do coração, ela vai passar para a gente o estudo que era para ser numa quinta-feira, que teve um contratempo que aconteceu, mas geralmente era quinta, então nós estamos repondo esse estudo. Se eu não me engano, me corrija, Beth, se eu estiver enganado, é o capítulo 8, né? A questão 425 a 446 do Livro dos Espíritos. É o capítulo 8, né? Dessa questão, é De isso? 425 a 438. Não, 446, amiga. É o capítulo 8. Hum. Bom, se não for, a gente vê depois, né? Então, estamos recebendo a Beth. Beth, muito obrigado por repor essa aula, né? Era para ser na quinta, mas houve uns contratempos aí, mas tudo bem, estamos aqui e muito obrigado. Deus te abençoe, abençoe todos nós. E, por gentileza, você pode iniciar com uma prece no final, amiga querida, vibração e prece, por favor. No máximo, assim, no mínimo 1 hora, depois, no máximo 1 hora e meia. Então, bom, muito obrigado. Deus abençoe e, por gentileza, querida amiga, é com você. Então, boa noite, é uma alegria estar aqui. Peço olá, Patrícia, aos nossos mentores amigos, ao mentor do CA, que é o Antônio, e também ao nosso grande amigo Jesus, que nos ajude é, a entender os ensinamentos do Livro dos Espíritos, essa preciosidade que nos traz os benfeitores, nos trazem os benfeitores espirituais para o nosso avanço espiritual. Que eles estejam conosco, que assim seja. Então, como o Rodrigo falou, né, é o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 8. Então, da questão 425, é verdade, Rodrigo, é 425 a 446, eu me enganei. Então, da questão 425 à questão 438, o tema é sonambulismo. Então, Allan Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? E os espíritos nos ensinam. É uma independência da alma, o sonambulismo, né? Mais completa que no sonho. E, nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções, essa pessoa, que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Então, nós somos formados, nós temos o nosso espírito, somos o nosso espírito ou alma, temos esse corpo físico e temos o perispírito, que é um corpo energético que liga o espírito ao corpo físico. E durante o sono, nós, né, o espírito, mas o perispírito, que sempre acompanha o espírito, se desprende do corpo físico. Allan Kardec fala em emancipação da alma. E aí, nosso espírito vai passear pelo plano espiritual, interage com outros espíritos que possam estar desdobrados, emancipados, no caso são encarnados, ou então espíritos já desencarnados. E existem vários graus de emancipação da alma. Então, tem o sono natural, onde ocorrem os sonhos, tem a letargia, a catalepsia, o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. E, no caso, como explicam os espíritos, o sonambulismo apresenta uma independência da alma
mais completa do que no sonho, ou seja, o espírito está menos ligado ao corpo físico, fica ligado pelos laços energéticos, mas ele se desprende mais. É por isso que as faculdades também ficam mais desenvolvidas, o espírito tem mais lucidez, né? Vê o plano espiritual, entende melhor o que ocorre do lado de lá. E aí, continuando nessa mesma questão, a resposta, que ela é longa, a gente dividiu em várias partes. Os órgãos materiais, quer dizer, o nosso corpo físico, né? Estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo durante o sono. Desculpa. E é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo. Desculpa, gente. Eu tô numa reforma aqui, tá cheio de pó. Deixa eu beber mais água. Recuperar a voz. Bom, então, pergunta: o espírito e o perispírito se tornam um só do desencarne do corpo? Não, um só não, porque o espírito tem esse envoltório energético, que é o perispírito. É como se fosse uma segunda veste, que é usada lá no plano espiritual. Então, quando a gente vê um espírito desencarnado, a gente está vendo o perispírito. O espírito, como Allan Kardec diz, é uma chama, uma fagulha, uma luz. Nós não temos nem um vocabulário suficiente para explicar o que é o espírito. Mas o perispírito, ele é formado dos mesmos órgãos desse nosso corpo físico. A gente tem o pulmão da matéria, tem o pulmão no perispírito, tem o olho na matéria, tem o olho no perispírito, só que é numa outra vibração, é muito mais sutil, é energia. Então, esse perispírito vai acompanhar o espírito para sempre, porque é o órgão de comunicação entre os espíritos, é o veículo do pensamento. Só que à medida em que o espírito evolui, esse perispírito vai se sutilizando, vai ficando cada vez mais diáfano, mais quintessenciado, ou seja, é a quintessência, né? Como se fosse algo assim muito sutil que pertence à quinta dimensão. Então, voltando aqui, né, o que falam os espíritos nessa questão. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. E é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Então, enquanto a gente dorme, o Allan Kardec usou o termo estado cataléptico, ou seja, o corpo fica paralisado, relaxado, para que a gente possa recuperar as forças gastas no dia, porque durante o sono, o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo. Então, há o reparo dos tecidos, o crescimento muscular, a síntese de proteínas, a reposição energética, a regulação do metabolismo, e tudo isso é essencial para manter mente e corpo saudáveis. Aí está a grande importância de a gente procurar dormir bem. Então, enquanto o corpo repousa, o espírito se liberta, se emancipa. O espírito não precisa dormir. Então, seguindo.
o que a gente lê lá no Livro dos Espíritos. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita o uso do corpo, do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão, naqueles de comunicação escrita. Então, vamos destrinchar essa resposta. A pessoa vai dormir, mas ela está preocupada com alguma coisa. Ela foi dormir preocupada. Aí ela levanta, a pessoa sonâmbula, né? Anda pela casa, mexe nas coisas. Daqui a pouco a gente vai contar uns casos aí de sonambulismo. Faz algo. E o sonambulismo é uma palavra formada de duas palavras que vêm do latim. Somnus, que significa sono, mas ambulare, que é marchar, passear. E esse espírito emancipado, desdobrado do corpo físico, afastado do corpo físico, ele guia esse corpo aqui que nós temos, físico, à distância. E aí os espíritos dizem como é que ele guia esse corpo, né? Se o espírito está longe do corpo, como é que ele guia esse corpo? É um modo análogo à movimentação das mesas, no caso das mesas girantes, que foram muito frequentes no século XIX, ou a comunicação escrita, que é a psicografia, em que o espírito, à distância, movimenta as mesas, ou a mão do médium. Tem muita gente que é sonâmbula, muita gente. Inclusive, a maioria ainda são crianças, mas aí chega numa idade da adolescência, da juventude, geralmente esse fenômeno desaparece, em alguns não, né? A gente vai falar um pouquinho agora, mais para frente, até do sonambulismo que se transforma numa mediunidade. Bom, vamos contar um caso de sonambulismo. O Gabriel Delany, ele foi um engenheiro, ele foi um notável pesquisador espírita que viveu no fim do século XIX, começo do século XX, e ele escreveu o livro O Espiritismo perante a Ciência. E ele conta o caso de um padre, ainda jovem, que levantava todas as noites, ia à sua escrivaninha e escrevia sermões. E quando ele terminava uma página do sermão, ele lia em voz alta, mas ele não lia com os olhos do corpo físico, ele lia com os olhos do espírito, e depois ele ia deitar. Os amigos, então, passaram a vigiá-lo. Eles fizeram uma experiência, uma certa noite, nesse estado de sonambulismo, né, em que o padre escrevia e depois lia o seu sermão. Eles colocaram um cartão bem grosso, assim, entre os olhos do padre e o papel em que ele escrevia. E ele continuou escrevendo. E o cartão ficou lá, né? Escondendo os olhos do corpo físico. Mas ele leu o que ele tinha escrito. Quer dizer, o padre escrevia e lia com os olhos do seu espírito que estava emancipado. E aí segue a resposta lá do Livro dos Espíritos. Nos sonhos, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito que também, então em repouso, não capta senão sensações confusas e frequentemente sem nexo e sem alguma razão de ser aparente.
misturadas que são de vagas lembranças, seja dessa existência, seja de existências anteriores. Ou seja, os sonhos são viagens astrais, né? O espírito está passeando lá no plano físico, no plano espiritual. E também nos sonhos acontecem recordações das vidas passadas. E tem outro tipo de sonho, né? Tem esse sonho, que é uma viagem astral, que o espírito vê e conversa com os espíritos, visita locais, né, na espiritualidade. Tem o sonho que é uma revivência, né, suas próprias vidas passadas, que aflora lá do seu inconsciente. E também tem um outro tipo de sonho que aí é Freud que explica, já no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, o Freud, segundo Freud, o pai da psicanálise. Então, tem sonhos que são uma catarse. Então, naquele dia, ou naqueles últimos dias, aconteceram coisas que deixaram a pessoa preocupada, e daí aquilo tudo ficou lá no inconsciente. E isso volta ao consciente. O sonho é um mecanismo, assim, de afloramento desse inconsciente. Mas aí esses sonhos são confusos, sabe? Sem pé nem cabeça, não são nem coloridos. E aqueles sonhos nítidos, né? Cheios de emoção, cheios de cor, são vivências que temos no plano espiritual, onde a gente encontra amigos, parentes desencarnados ou desdobrados, né? Também lá no plano espiritual desdobrados, e onde a gente vai trabalhar, vai estudar, e tudo isso, toda essa vivência fica impressa na memória, no cérebro, do nosso cérebro material, de uma forma mais ou menos nítida. Então, tem gente que lembra com muito detalhe dos sonhos que teve, tem gente que não lembra nada, mas com certeza sonhou, porque a, os cientistas descobriram que quando a gente está sonhando, os olhos ficam se mexendo, debaixo da pálpebra. E a gente sonha, em média, umas 8 vezes por noite. E o Allan Kardec fala, ainda, né, nessa continuidade da resposta, que os objetos ou causas externas afetam o corpo em repouso. Então, um exemplo, se a pessoa está dormindo, chega de madrugada, a bexiga vai enchendo, aí começa a doer, muitas pessoas sonham que vão procurar um banheiro, mas não acham um banheiro, ou então o banheiro está muito sujo, ou então não tem porta e todo mundo fica olhando. Por quê? É a nossa alma avisando para a gente acordar e para ir no banheiro, né? Fazer xixi. Só que, por que que a gente não faz na cama? Porque é um mecanismo de proteção. O próprio sonho mostra que para a pessoa, né, ela está procurando o banheiro, mas não encontra, ou o banheiro está sujo e ela não consegue, então, né, fazer as suas necessidades. Então, olha como a natureza é sábia, é uma forma de não fazer um xixi na cama, só que a bexiga dói cada vez mais, e a gente acorda para ir ao banheiro. Então, é isso que Allan Kardec fala. As causas externas, os estímulos externos, afetam o corpo físico e acabam influenciando também o espírito, que estava desdobrado, né? E volta, e acorda. Seguindo, é fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos, dos quais se conserva a memória, não têm o mais frequentemente nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior, e algumas vezes mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então, no caso dos sonhos, no caso do sonambulismo,
Ou seja, em qualquer transe de emancipação da alma, o espírito está mais livre. E por isso mesmo ele tem ideias mais precisas. E também por isso aflora a sua bagagem psíquica. E, né, foi acumulada em várias existências, tanto do passado como do presente. E quando a gente está em vigília, ou seja, acordado, essas lembranças ficam abafadas pelo nosso cérebro físico. Questão 426. Ó, essa questão 425 foi bem extensa. Então, seguimos. 426. O sonambulismo, chamado magnético, tem relação com sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Então, aí a gente aprende que tem dois tipos de sonambulismo. O natural, que é espontâneo, né? Acontece assim, sem provocação externa. E o magnético, que é provocado por um magnetizador, é a hipnose. Mas, como nos explicam os espíritos, o mecanismo, o processo entre eles, né, de um e de outro, do natural ou do magnético, é o mesmo, ou seja, é a emancipação da alma. Questão 427. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Agente é aquele que age, né? Aquele ou aquilo que age. Então, os espíritos dizem, é o fluido vital, é a eletricidade animal, e são modificações do fluido cósmico universal. Então, o que provoca o sonambulismo magnético é o fluido vital, que também é chamado, né, de eletricidade animal, e que é uma derivação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, que originou toda a matéria. Inclusive, originou energia, porque energia e matéria são a mesma coisa em diferentes estados de condensação. E o fluido vital tem essa força íntima que produz o fenômeno da vida, que nos dá vitalidade. E é o fluido vital que é o agente causador do sonambulismo magnético. E na questão 428, qual a causa da clarividência sonambúlica? Clarividência, né? Ver o plano espiritual, ver os espíritos. E respondem os espíritos, já o dissemos, é a alma que vê. Ou seja, a alma está emancipada, está liberta, parcialmente liberta do corpo físico, e aí ela vê os outros espíritos, vê o plano espiritual. Questão 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? A gente não vê, né? A gente olha através da porta, só vê a porta, não sabe o que está do lado de lá, né? E aí, olha, século XIX, os espíritos responderam: não há corpos opacos, senão para vossos órgãos grosseiros, né? Esses olhos da matéria. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte. Então, geralmente, né, os espíritos desdobrados falam que estão vendo pela fronte, aqui, pela testa. Outros, como ele diz aqui, falam que estão vendo pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Então, os espíritos dizem, né, ou seja, os encarnados, ou os desdobrados, que eles veem pelo joelho, como diz aqui o livro dos Espíritos, ou vê pela fronte, ou por qualquer outra parte do corpo. Mas o que acontece?
ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidade dos seus órgãos, esses órgãos físicos. Ele precisa de olho para enxergar, né? Mas, se vós o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê. Então, primeiro, não há corpos opacos. E no século XVIII, George Berkeley, um bispo irlandês, já falou, a matéria não existe, mas naquela época, né, foi muito precoce essa informação, ele foi refutado. Mas aí no século XIX, os espíritos dizem, não há corpos opacos, porque o Livro dos Espíritos foi editado em 1857, e com isso os espíritos anteciparam as descobertas que seriam feitas em décadas futuras. Porque só em 1897 que foi descoberto o elétron, né, a partícula do átomo. Só em 1911, Ernest Rutherford assim, descobriu que o átomo tem um núcleo e um ou vários elétrons que giram ao redor do núcleo e que existem espaços vazios. Então, foi o modelo planetário, né? Igual o planeta girando ao redor do Sol. Então, olha que distância que tem dos planetas ao Sol. Por exemplo, Plutão, então, né? Que distância imensa de Plutão ao Sol. Então, existe muito espaço vazio e o átomo é a mesma coisa. Entre o elétron e o núcleo, o que existe praticamente é o vazio. A matéria está cheia de vazio, porque a matéria é formada de átomos. E o espírito, por ser, né, por estar, ou a alma desdobrada, ou aquele que já está desencarnado, ele vê pelo seu perispírito. Então, por isso, ele não precisa, né, do olho para enxergar, ele vê por todo o seu perispírito e ele vê através dos corpos opacos, porque o que existe na natureza é o vazio. O corpo opaco é aquele que não é translúcido, por exemplo, um vidro não é um corpo opaco, né? Não é transparente, um corpo opaco, uma porta de madeira, né? Ah, e mais, uma parede, né, de pedra, são corpos opacos, a gente não consegue, né, ver por esses corpos opacos, mas os espíritos conseguem. Por quê? Porque, na verdade, tudo é formado de átomo. E, na verdade, eles estão em grande movimento, todas essas subpartículas atômicas. É que nem um ventilador, né? E está paradinho, a gente vê os espaços entre as hélices. Quando a gente liga o ventilador, a gente não vê mais os espaços entre as hélices. A gente só vê uma roda girando, né? Um círculo girando. Então, a gente tem a impressão que a matéria é densa, mas a matéria é formada de vazios. E aí é isso que os espíritos explicam, que não existem corpos opacos, né? É só uma impressão que nós temos, por conta ainda da nossa materialidade. Lá no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 2, falando do perispírito, né, que o espírito vê por todo o seu perispírito. Os espíritos explicam que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Então, o que é um órgão sensitivo? Aqui, né, na matéria, o olho, que vê a luz, o ouvido, que percebe o som, o paladar, que sente os gostos, né, o tato, que sente o frio, o calor, a dureza, a maciez. Então, são órgãos dos sentidos, órgãos sensitivos. Mas para o espírito, o órgão sensitivo é todo o seu perispírito, esse corpo energético que envolve o espírito. Então, dizem eles, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, né? Esses sentidos corpóreos a gente, na maioria das pessoas, não tem clarividência, clareaudiência, então,
Esse olho não consegue enxergar as coisas do plano espiritual, esse ouvido não consegue ouvir as coisas do plano espiritual, né? Escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Então, por exemplo, né, a minha visão é limitada aqui pelo meu olho. Se eu fecho o olho, eu não vejo. Ou a minha audição é limitada aqui pelo meu ouvido, pela minha orelha, né? Se eu tapo o meu ouvido, eu não ouço mais. Então, eles estão falando isso. É, mas o que é que acontece? Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. Então, o perispírito, ele vê por tudo, o espírito vê por tudo, por todo o seu perispírito, se generalizou, a visão não ficou mais localizada no olho, a audição não ficou mais localizada no ouvido desse perispírito. Não, é tudo. Ele ouve por todo o seu perispírito e ele vê por todo o seu perispírito. É o que a espiritualidade está nos ensinando. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. A gente lê lá na Gênese. Tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico, tudo que está próximo, né, do seu perispírito, ele capta. E o sonâmbulo, ele está desdobrado, então, nesse desdobramento, o espírito mais o perispírito se afastam do corpo físico, mas vêm por todo o perispírito. Questão 430. Uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou seu espírito, por que ele não vê tudo? E por que se engana com frequência? Olha a perspicácia da pergunta de Allan Kardec. E respondem os espíritos. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, aqui nessa resposta, há duas. O espírito, quando desencarna, se torna perispírito? Não, ele é sempre espírito, alma imortal, essência divina. Mas o perispírito é um corpo energético que acompanha o perispírito. Está aqui também conosco enquanto encarnados. Enquanto encarnados, o perispírito liga o nosso espírito ao corpo físico. Então, as sensações do espírito são transmitidas ao corpo físico. O meu espírito fala assim: ah, eu quero bater palma. Então, é o perispírito que envia essa mensagem para o corpo, para o meu cérebro físico, e eu bato palma. Ou então, se eu, por exemplo, machuco uma parte do meu corpo, intencionalmente, vamos dizer assim, tomo um veneno, eu acabo lesando o meu perispírito. Então, é uma via de mão dupla. Depois de desencarnado, o perispírito segue o espírito. Nós somos formados de três partes. Esse corpo físico, que é matéria, a gente morre, ele se decompõe. O espírito, que é uma alma imortal, uma centelha divina, uma luz, um clarão, como dizem os espíritos, e o perispírito, que é um elo, né? É essa ligação, esses laços de ligação entre espírito e corpo físico. Só que o perispírito nunca morre. A gente morre, o perispírito acompanha o espírito por sua jornada eterna. Então, voltando aqui à questão, né, que eles falam, por que que os espíritos, né, não podem ver tudo, né?
e se enganam com frequência com o que percebem do plano espiritual. Então, aí há duas questões a serem analisadas, como eles mesmos nos ensinam, né, os benfeitores espirituais. Nós ainda somos imperfeitos e os espíritos ainda estão encarnados, mesmo nesse estado sonambúlico, apesar desse desdobramento da alma, essa alma ainda sofre a influência da matéria, a matéria, que é o corpo físico. Questão 431. Qual é a origem das ideias inatas, quer dizer, nascem, né, dele mesmo, das ideias inatas do sonâmbulo, e por que razão ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Então, né, porque às vezes ele não tem o conhecimento suficiente, aí no estado de sonambulismo ele fala coisas maravilhosas que em vigília, no estado de vigília, ele não tem esse conhecimento, esse acesso. Então, a resposta: ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhe supões. Apenas eles dormitam, né? Esses conhecimentos estão dormindo nele, porque seu envoltório, esse corpo material, é muito imperfeito para que possa se lembrar. Aí está falando do cérebro físico, né? Mas, em definitivo, o que é ele? Como nós, espírito, está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta-o dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes, é essa mudança que o faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma existência precedente, entrando no estado a que tu chamas crise, né? Então, aí, por exemplo, sonambulismo seria um estado de crise, né? Ou crise cataléptica, né? Então, entrando no estado a que tu chamas crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia saber de onde sabe, nem por que possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade, ou seja, no esquecimento. Então, né, o que aprendemos aqui? Que nós já vivemos muitas vidas, como encarnados, vivemos em muitas culturas, muitos lugares, muitas épocas. Com isso, nós fomos enriquecendo a nossa bagagem de conhecimentos. Aí a gente reencarna, a gente esquece tudo o que aprendeu nas vidas anteriores. Porque no nosso atual estágio de evolução, o nosso passado não é nada agradável, né? Se hoje nós somos o melhor de nós, ainda somos ainda tão imperfeitos, imaginem em vidas passadas, o que devemos ter feito. Então, dizem, os próprios espíritos dizem, né, que o nosso passado não é nada agradável. E aí vem a misericórdia de Deus para que a gente esqueça esse passado, para não ficar cheio de culpa, ou também para não carregar ódio e mágoa daquele que nos prejudicou em vidas passadas. Então, esse esquecimento, durante o reencarne, nos dá a oportunidade de viver uma nova etapa de aprendizado, de trabalho, num clima renovado. Mas todos esses conhecimentos estão arquivados na nossa memória espiritual. E essa memória espiritual está dormitando, como eles dizem, né? Está dormindo, e que não temos, o nosso cérebro físico não consegue acessar, o sonâmbulo consegue acessar, de uma forma maior ou menor. E aí tem o comentário de Allan Kardec, né, nessa questão 431 do Livro dos Espíritos. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos e lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, né? Vê assim, onde está a doença naquela pessoa que ele está
atendendo. Um outro lhe indica o remédio, um outro é o espírito, né? Essa dupla ação essa dupla ação, né? O sonâmbulo recebendo a mensagem da espiritualidade. É, algumas vezes, patente. Eu preciso parar para bebendo água. Passei por reforma, e por muito pó essa semana. Desculpa, gente. Bom, então essa duplação é algumas vezes patente e se revela por outro lado, por estas expressões muito frequentes. Então, o sonâmbulo fala, ele está num estado sonambúlico e está ouvindo o que o espírito lhe diz. Está passando essa mensagem para alguém, passando uma receita, né, uma receita médica. Então ele fala assim: dizem-me que diga ou proíbem-me de dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhados pelos espíritos levianos que falam de tudo, sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Então, imagina, se a gente conhece, por exemplo, um médium que é sonâmbulo, porque o sonambulismo a alma emancipada é um fenômeno anímico, é um fenômeno anímico, ou seja, da própria alma. Mas pode ser também um fenômeno mediúnico. São esses casos em que o sonâmbulo transmite a mensagem do espírito. Nesses casos de sonambulismo receitista, em que espíritos médicos ditam receitas. Então, imagina a gente conhece um médium sonâmbulo, a gente vai lá, né, passa por uma consulta, e aí a gente pergunta uma coisa e o espírito responde através do sonâmbulo. Olha, isso ainda não me é permitido responder. E aí dizem os espíritos, aliás, é o comentário de Allan Kardec, né? E se a gente se insiste para que eles nos respondam, aí é o perigo de que espíritos levianos, aí ele fala, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade, venham nos trazer qualquer mensagem que não seja verdadeira, né? Questão 432. De que modo explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Então, o sonâmbulo, por exemplo, ele tá assim, num local e ele fala de algum acontecimento que ocorreu muito longe dali. Então, de que modo explicar isso? E a resposta: a alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonâmbulo. Ou seja, o corpo está aqui, é como se fosse teleguiado, né, pelo espírito. Mas o espírito foi longe, foi lá no local da ocorrência, onde ele vê as cenas. Então, o sonâmbulo, ele se desloca no plano espiritual com uma velocidade muito rápida. Ele pode ir para diversos lugares, próximos ou distantes. Questão 433. O desenvolvimento menor ou maior da clarividência sonambúlica prende-se à organização física ou à natureza do espírito encarnado. Então, Allan Kardec está perguntando, né? Sabe, tem sonâmbulo que tem uma lucidez maior, vê melhor o que ocorre no plano espiritual, outros não. Então, isso é próprio do corpo físico ou é da natureza desse espírito encarnado? Aí ele fala os dois, a uma e a outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito
se desprender mais ou menos facilmente da matéria. Então, né, segundo a disposição do corpo físico, os espíritos têm maior facilidade ou menor facilidade de se emancipar, e com isso tem maior ou menor lucidez do que em relação ao que ocorre do lado de lá. Questão 434. As faculdades de que gozam os sonâmbulos são as mesmas do espírito depois da morte? Até um certo ponto, porque é preciso ter em conta a influência da matéria à qual está ainda ligado. Então, no caso do sonambulismo, há o desprendimento, há a emancipação parcial da alma. Na morte, esse desprendimento é total. Existe um cordão de prata que liga o espírito à matéria, e esse cordão de prata se rompe é, durante o desencarne. Por isso que o espírito está mais livre. Questão 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Resposta: a maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos, ou seja, acham que são espíritos, são pessoas encarnadas, nem, não estão entendendo o que está acontecendo. Isso ocorre, sobretudo, àquele que não tem nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem, eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Tem um escritor, Adilson Mota de Santana, colocou um artigo na revista Correio Espírita. Olha que bacana o que ele explica. Nos primórdios da humanidade, ou seja, no início da nossa racionalidade, durante o sono, o espírito se desdobrava, mas chegando do lado de lá, ele não entendia nada do que estava acontecendo, né? Não tinha esse conhecimento que o espiritismo nos traz, e ele fugia amedrontado dos outros espíritos. Achavam que eram anjos ou demônios. Aí o tempo foi passando, e a cada nova encarnação, né, essa experiência diária do sono deu uma oportunidade de exercitar de maneira mais automática o desprendimento da alma. E com isso, nós fomos adquirindo uma capacidade maior de projeção além do corpo físico. E são momentos de relativa liberdade. Questão 435, nessa mesma questão, tem um comentário de Allan Kardec. Ele fala assim: o mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos, não lhe parecendo nada mudado ao seu redor. Os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Quer dizer, os espíritos sem esclarecimento, eles confundem essa aparência do corpo físico, que é dada pelo perispírito, do espírito desencarnado, confundem com o corpo físico, um corpo da matéria, um corpo encarnado. Questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto onde está seu corpo ou daquele onde está a sua alma? Olha só a resposta dos espíritos. Por que essa pergunta, uma vez que é a alma que vê e não o corpo? Aí a gente vê, né,
o rigor e a seriedade dos espíritos, porque eles já haviam explicado essa questão. Mas Allan Kardec, ele era muito minucioso e não queria deixar nenhuma dúvida. E muitas vezes ele retomava as questões. Questão 437. Visto que é a alma que se transporta, por que razão o sonâmbulo pode experimentar no seu corpo as sensações de calor ou de frio no lugar onde se encontra sua alma e que está, algumas vezes, muito longe do seu corpo? Então, o espírito do sonâmbulo foi para um lugar, foi para o Polo Norte. Aí o corpo sente frio, o corpo que está lá, né? Adormecido. Ou ele foi, né, para uma região tórrida, né, para o deserto do Saara, e o corpo sente calor. Por que que acontece isso? Então, os espíritos respondem: a alma não deixa inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço, que é o condutor das sensações. Aí ele faz uma comparação. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra pela eletricidade, é a eletricidade a ligação entre seus pensamentos. É por isso que se comunicam como se estivessem um ao lado do outro. Então, eles deram esse exemplo no século XIX, né? Eles falaram do telégrafo elétrico, né? Essa comunicação por eletricidade no século XIX era feita pelo telégrafo elétrico. Então, os cabos elétricos transmitiam os sinais de comunicação, o código Morse, que era uma combinação de sinais longos e curtos, produzidos por impulsos elétricos. Então, era a língua telegráfica universal, né, o código Morse. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, como é que a gente está usando as nossas faculdades? A inteligência, a força física, a beleza, o conhecimento, a mediunidade. Como é que a gente está usando isso? Então, isso vai influenciar também a nossa vida de desencarnado. O Gabriel Littelani, né, voltando a falar daquele engenheiro e pesquisador espírita, conta a história, no livro, no seu livro, de um farmacêutico que morava na cidade de Pávia, na Itália, e que era sonâmbulo. Então, ele ia dormir e ele levantava e ia para o laboratório, assim, dormindo, né? Preparar as receitas. Ele acendia fornos, ele preparava alambiques, retortas, vasos, ele manejava os tubos de ensaio, ele pegava a balança de precisão e pesava as doses mínimas das substâncias com uma exatidão farmacêutica. Ele triturava as substâncias, aí ele colocava nos frascos ou acondicionava em pequenos pacotes. Ele punha os rótulos e colocava nas prateleiras para serem entregues aos clientes. Isso com a maior prudência, com a maior perícia. Quer dizer, os sonâmbulos, eles agem com muita segurança, com acerto. Então, eles acordam, né? E depois de tudo isso, e não lembram de nada. E aí, uma curiosidade, muitas pessoas perguntam se é perigoso acordar o sonâmbulo nessa fase de sonambulismo. Não há evidência científica de que seja perigoso. Isso tudo é um mito. Então, não há necessidade de acordar o sonâmbulo. É só encaminhá-lo assim, com delicadeza, de volta para a cama.
E aí, nós seguimos para as questões seguintes, o Rodrigo tinha razão, o estudo aqui vai até a questão 446, o assunto é êxtase, que vai da questão 439 a 446 do Livro dos Espíritos. Se a gente for lá no dicionário, êxtase vem do grego ectasis, e que significa transbordamento do espírito. É o estado de que se encontra como que transportado para fora de si e do mundo material. E isso acontece por efeito de uma exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração. E aí ocorre esse arrebatamento. E subitamente o espírito sai, né, do corpo físico, sai de si e eleva-se e adquire uma consciência cósmica, uma consciência ampliada e também adquire uma maior comunhão com a natureza, se sente até iluminado. Então, na questão 439, Allan Kardec pergunta: que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? É um sonambulismo mais apurado. Boa noite, Fátima. Então, que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Então, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, então, estático com X, né? Que está no estado de êxtase. É ainda mais independente. Então, o êxtase é um sonambulismo mais avançado. A alma do estático fica ainda mais independente do corpo físico em comparação com o sonambulismo. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso gostaria de ficar lá. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados, ou seja, não são bastante evoluídos. Então, o êxtase é uma emancipação da alma no seu grau máximo, mas o espírito não consegue ultrapassar certos limites, porque senão ele romperia esses seus laços fluídicos que estão no perispírito e que o unem ao corpo físico. Questão 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? O instinto de conservação não o retém? Quer dizer, ele está lá em êxtase, arrebatado, vai para mundos superiores e ele diz que não quer mais voltar. E aí os espíritos dizem, né? Allan Kardec fala, ele está falando isso, né, com sinceridade? E como fica o instinto de conservação? E os espíritos respondem, isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem à Terra. Então, ele está aqui na Terra, sofrendo, né? Aí ele vai, né, nesse estado de êxtase para um mundo superior, e ele vê que esse plano tem uma felicidade enorme, e aí ele quer romper esses laços que o prendem à matéria. François Deleuze foi um magnetizador do século XVIII e escreveu o livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo. E ele nos explica que nessa nova situação, o espírito está cheio de ideias religiosas, né, nesse momento de êxtase, cheio de ideias religiosas das que talvez jamais se houvesse ocupado, né, enquanto bem vigília.
vê em todas as partes a ação da providência. Esta vida só lhe parece uma viagem, durante a qual devemos recolher o que nos é necessário para a nossa eterna morada. A independência da alma, a liberdade do homem, a imortalidade, são para ele verdades evidentes. Quer dizer, ele, essa pessoa que passa pela experiência do êxtase, é, passa a ver a vida de encarnado sob um novo ângulo. A vida encarnada passa a ser assim, algo passageira, cuja finalidade é o progresso do espírito imortal. Questão 442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente o corpo? Quer dizer, ele morre, né? Ele vai lá para o plano espiritual, ele não quer voltar, aí ele morre? Olha o que nos respondem, né, os espíritos. Sim, ele pode morrer, porque ele não quis voltar. E por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo que o prende, o que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo entrever que, se romper a cadeia que o retém, esses laços, né? Esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Então, né, se ele abandonar a vida física antes do programado, ele foi para o plano espiritual superior, porque entrou no estado de êxtase e não quis voltar, ele abandonou a sua vida física antes do que tinha sido programado antes do seu reencarne. E isso é uma espécie de suicídio, como dizem os espíritos. Esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Questão 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de sua imaginação, impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo que ele vê não é, então, real? Tudo o que vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender, e nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Então, tem aquele ditado, né? A verdade está nos olhos de quem vê. Então, esses estímulos externos, tudo que vemos, ouvimos, sentimos, é percebido e é interpretado pela nossa mente, com toda a nossa bagagem de conhecimentos, com a nossa bagagem moral, aí inclui também os preconceitos, e muitas vezes distorcemos a realidade. A gente vê uma coisa e entende outra. E aí que os espíritos dizem, os espíritos exprimem em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido. Quer dizer, de acordo com a sua cultura, com a sua época. Ou então não, né? Como também nos dizem os espíritos, ele pode exprimir essa coisa que ele vê do plano espiritual, né? O que ele está vendo no plano espiritual, para se adequar às ideias de quem ouve. É que nem um adulto, ele vai explicar, por exemplo, os fenômenos da natureza para uma criança ou para um cientista. Ele vai usar linguagens diferentes, vai aprofundar ou não na explicação. Então, é uma adequação a quem ouve. Questão 444. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações dos estáticos? Quer dizer, a gente pode confiar no que eles revelam?
E respondem os espíritos: o estático pode, muito frequentemente, se enganar, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, não é tudo que os espíritos podem nos revelar, depende do nosso grau evolutivo. E aí, no caso em que ele se prende às próprias ideias, né, o estático, ele se torna joguete dos espíritos enganadores, ele fica fascinado. Fascinado é o médium que acredita na veracidade das informações do plano espiritual, mas que são transmitidas por espíritos inferiores. Questão 445. Que consequência se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Respondem, ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos, e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Então, ele penetra nas vidas passadas, é a sua bagagem espiritual que aflora. Ou ele vê a vida futura, que nesse estado de emancipação da alma, ele tem as suas capacidades se ampliam, ele visita os planos superiores, isso lhe traz uma sensação de paz e bem-estar inexprimíveis, que não dá nem, eles conseguem nem exprimir, né, essa sublimidade que estão vendo, vivenciando. Questão 446 é a última aqui do assunto êxtase. O fenômeno do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu, porque o materialista não acredita na existência do espírito. E o ateu não acredita nem que haja um Deus criador, arquiteto do nosso universo. Então, eu gostaria de fazer uma vibração emanando energias positivas, paz, amor, otimismo, confiança, emanando luz a todo o nosso planeta, a cada cantinho de cada nação, a todas as pessoas que vivem aqui, nesse nosso mundo azul. Uma vibração também ao nosso Brasil, aos nossos governantes, e uma vibração amorosa à equipe espiritual que vela por nós, que trabalha nos socorrendo, nos esclarecendo, nos inspirando. Uma vibração de amor àqueles que estejam passando por dificuldades, que estejam sozinhos, abandonados, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas ruas sem teto. Uma vibração amorosa a todos aqueles que estão nos hospitais, se recuperando, ou aqueles que estão voltando para a pátria espiritual. Uma vibração de muito amor a todos os que trabalham encarnados, socorrendo os doentes aqui do nosso planeta, os médicos, enfermeiros, todos os agentes dos hospitais. Tem uma vibração muito amorosa a todos aqueles que estão nos vales de sofrimento, lá na espiritualidade,
que eles possam abrir seus corações e serem socorridos por seus mentores. Pedimos também uma vibração de muito amor a todos os tarefeiros do bem, seja de qual religião que sejam, todos aqueles que buscam a fraternidade, a solidariedade, a paz, o entendimento, uma vibração de muito amor a todas as casas espíritas, em especial ao SEAC, aos seus dirigentes, a todos os tarefeiros e também aos nossos familiares e a nós mesmos. E nós oramos conforme nos ensinou Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigada, amigos queridos. Agradeço muito a paciência e peço desculpas pelas tosses. Uma boa noite.